Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast, no YouTube, na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. O tema do Papo no Auge desta semana é educação empreendedora. Segundo o levantamento da Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, são 52 milhões de brasileiros e brasileiras que possuem negócio próprio, e essa parcela representa 30% do produto interno bruto, o PIB. Todavia, há um dado que preocupa quando o assunto é empreendedorismo. Quase 60% das empresas param de funcionar após 5 anos de atividade. Algumas das explicações para esse dado podem ser: isso ocorre porque manter uma empresa no Brasil é difícil, porque muitas pessoas empreendem por necessidade e não por oportunidade, ou porque as pessoas não têm conhecimentos suficientes para sustentar um negócio próprio. Assim, em um país em que o empreendedorismo tem alta incidência e é tão necessário para manter a economia girando e para manter as famílias amparadas e com uma fonte de renda, a educação empreendedora é mais do que importante. E para tratar deste assunto, convidamos a este Papo no Auge a professora doutora Rosemary Lopes, vice-presidenta da ANEGEP, Associação Nacional dos Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. A professora Rosemary é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em Psicologia Social pela USP, foi professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing e da Fundação Armando Álvares Penteado, foi organizadora dos livros Educação Empreendedora, Conceitos, Modelos e Práticas, da editora Campus, e Ensino de Empreendedorismo no Brasil, pela editora Alta Books, além de ser coautora do livro Práticas de Empreendedorismo, Casos e Planos de Negócios, também pela editora Campus. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia do trabalho e organizacional, atuou em áreas de recursos humanos de grandes empresas, tanto em atividades de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, plano geral de treinamento e consultoria interna. É consultora associada à Food Design, consultoria em sistemas de gestão integrados para a cadeia de alimentos desde 2004. Foi colunista semanal do portal UOL Empreendedorismo de 2012 a 2015 e articulista mensal da revista Gestão e Negócios de 2011 a janeiro de 2016. E uma grande honra receber uma profissional do seu gabarito, professora Rosemary. Inicialmente, uma pergunta sobre propósito. Por que, professora, encaminhar-se aí pelas veredas da docência, né? Por que caminhar também pela pesquisa? Por que estudar empreendedorismo? E mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Papo no Auge, professora Rosemary Lopes. Obrigada. Eu acho que a resposta é bem longa. Por quê? Na verdade, existem fatos da vida que mudam o cenário, as contingências mudam. Tá? E eu não era de carreira acadêmica, não era pesquisadora, eu estava e fazia carreira em grandes empresas, nas áreas de recursos humanos, nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento, colocação de pessoal, enfim, tá? Até que a vida mudou. E numa dessas grandes empresas que todo mundo conhece, que é a Embraer, em São José dos Campos, no passado ela passou por muitas crises, e nessas crises, para adequar, ela estava com um quadro de pessoal muito acima do que ela podia pagar, ela estava com um prejuízo enorme, tá? Consequência aí de várias decisões, de mudança de cenário, enfim, tá? Ela precisou se desfazer de gente, tá? Então, inicialmente foram, 200 e poucas pessoas, depois no segundo layoff foram 4.000, e no terceiro, perdão, foram 2.500. E eu não sobrei no terceiro, tá?
Então, naquela época, eu me perguntei assim, eu quero procurar um emprego? Então, a única coisa que eu tive de claro naquele momento foi, eu não quero procurar emprego. Tá bom. Então, é o que você faz da sua vida. É lógico que quando você passa por uma situação dessa, uma contingência dessa de vida, as suas perspectivas mudam. E a minha perspectiva, que era de achar que entre São José dos Campos a distância era muito grande para São Paulo passou a ser ali, tá? Então, eu estava com algumas questões na cabeça. Eu me perguntava, por exemplo, o treinamento consegue mudar as pessoas? Muda as pessoas até que ponto? Então, eu tinha já algumas perguntas na cabeça. E aí, associado com o fato de que eu não queria procurar um emprego, eu falei, tá bom, então eu vou. Como quem não quer nada, eu comecei a ir à USP, a Universidade de São Paulo, e comecei a explorar possibilidades. E na exploração de possibilidades, eu descobri que eu podia ser uma aluna ouvinte. Então, eu comecei a ser ouvinte de algumas disciplinas lá na psicologia da USP. E aí eu comecei a conhecer professores, conheci a professora Ana Matilde Pacheco Chaves, Nagel Schmidt, conheci o professor, agora me falhou o nome dele, daqui a um pouco eu lembro. Tá. Enfim, eu comecei a conhecer e abrir perspectivas. E aí eu comecei a interagir com outros alunos, comecei a fazer o trabalho em parceria com outro aluno, comecei assim a botar o pé em como desenferrujar para escrever, né? E comecei a achar assim estranho, porque as pessoas se apresentavam dizendo assim, eu estou pesquisando o assunto X, Y, Z. E eu, com um peixe fora d'água, né? Bom, aí eu soube que tinha o processo de seleção para o mestrado, e aí e por uma série de coincidências. Então, deixa eu juntar as peças. A outra coincidência, a outra ponta que se juntou a isso foi que, depois de demitida, uma conhecida minha, uma amiga minha, trabalhava na área de pesquisa de mercado. E ela me convidou para começar a trabalhar com pesquisa de mercado. E eu comecei a trabalhar com pesquisa, sobretudo na época era para o Banco Nacional, que pesquisava absolutamente tudo. Eu comecei a conhecer essa área, para a qual eu não tinha formação, tá? E comecei a ganhar um bom dinheiro. Dependendo do projeto, eu tive que engajar outras pessoas comigo. Até meu marido entrou na dança, tá? E um dos trabalhos que me foram encomendados naquela época foi exatamente com o foco de pequenas empresas. Situar as pequenas empresas em diversos países do mundo. O Banco Nacional ele queria um painel para entender, por exemplo, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, no Paraguai, enfim, comparativamente com o Brasil, em diversos países, Itália, como ele tem uma série de questões que a gente tinha que levantar informações e comparar. Então, ponto número 2, me descortinou sobre a importância das micro e pequenas empresas e até as médias em todas as economias, que não era só uma questão de país subdesenvolvido, que esse setor que é muito importante em termos de geração de emprego, de ocupação, de renda, etc, etc. Era no Japão, era
nos Estados Unidos, era no Canadá, não importava onde, tá? Terceiro ponto que eu vou unir depois, tá? Terceiro ponto, a minha irmã, que tinha também uma experiência de ter sido demitida, abriu uma empresa de consultoria, parará, parará, ela soube de um treinamento oferecido, foi a primeira turma oferecida pelo Sebrae São Paulo. Isso deve ter sido na altura de, acho que 94, tá? Ela fez a primeira turma de treinamento do famoso Empretec, que é aquele treinamento de comportamento, de competências empreendedoras, e era a primeira turma do Sebrae São Paulo. Ela me falou maravilhas do treinamento, o treinamento era fantástico, e eu já tinha aquela pulga atrás da orelha, dizendo como as pessoas mudam com treinamento, o que acontece no processo de treinamento, e como ela me teceu loas, né, ao treinamento, eu me candidatei. E aí, para coincidir com as minhas brechas lá de trabalho, eu fiz uma turma que era em dezembro, seria a terceira turma daquele ano, e foi ótimo, porque coincidiu que eu fiz a turma com a pessoa que implementava isso e representava o Empretec, a presidente, acho que o termo é isso, é a dona do MSI, Management Systems International, que era a empresa que era parceira do Sebrae na implementação do Empretec no Brasil. E aí eu me maravilhei com o treinamento e eu quis saber mais a respeito dele. Então, nessa altura, eu já tinha feito o processo seletivo de mestrado na USP, tinha feito em cima de outra temática, mas que tinha o treinamento como pano de fundo, era saber sobre as mudanças das pessoas, etc, etc, etc. Então, quando eu fiz o Empretec, aí me abriram os olhos, já tinha aberto para o setor das pequenas e microempresas. Aí me abriu os olhos para o empreendedor, para o empreendedorismo e para este treinamento especificamente. Então, eu quis entender o Empretec, eu busquei todos os relatórios, fui a primeira pessoa no Brasil a obter toda a literatura. Lembrete para os seus ouvintes depois, eu estava na era pré-internet. Então, era pré-internet, não era tão easy, tão fácil quanto agora. Para obter determinadas documentações, eram meses. Meses de espera e mais ainda, houve erro quando houve um envio do relatório, por exemplo, do Empretec para mim, o relatório feito pela empresa do David Clarence McClelland. Uma pausa na pauta para esclarecer quem foi o David Clarence McClelland, citado pela professora Rosemary Lopes. Ele foi um psicólogo estadunidense, professor de Harvard, especialista em motivação humana, conhecido por seu trabalho sobre a teoria das necessidades adquiridas e desenvolvimento de um sistema de pontuação utilizado para o teste de apercepção temática, que é utilizado até hoje em seleção ocupacional. McClelland é conhecido pelo desenvolvimento da teoria da motivação de realização, comumente referida como necessidade de realização ou teoria de N-realização. Segundo uma pesquisa da Review of General Psychology, publicada em 2002, McClelland é o 15º psicólogo mais citado do século XX. Que era a Macbeth Company. Macbeth Company, ela depois foi vendida, etc. Está numa mão de uma grande consultoria, exatamente foi comprada por causa de toda a tecnologia gerada pelo McClelland e colegas em termos de como identificar, mapear as competências, como diagnosticar, como fazer entrevista, enfim, etc, etc. Então, eu me lembro que esse relatório eu tive que recebê-lo 3 vezes, porque nas 2 vezes anteriores
ele veio com um miolo de quase 100 páginas, totalmente errado, de um outro relatório, que não era do relatório da empresa da McMahon. Era um relatório que tinha a ver com mulheres na África, não tinha nada a ver. Tá? E detalhe, naquela época havia uma grande warehouse, ou seja, um grande centro de armazenamento e distribuição de journals, de revistas e relatórios que ficava em Michigan. Então a gente tinha que se corresponder, mandava pagamento, nem me lembro mais como é que a gente pagava, cara. Enfim, e eu obtive esse relatório, obtive o relatório da dissertação de mestrado do marido da Marina Fanning. Foi ele que, da parte do Management Systems International, foi ele que fez e liderou a pesquisa do treinamento. Tá? Então, era o marido da Marina Fanning. E esse treinamento depois é que foi parar lá foi bancado por uma instituição americana que existe até hoje, que o pessoal disse que foi a ONU que fez. Não foi a ONU. E eles não corrigem isso até hoje. Então, como a ONU é conhecida, então o pessoal continua usando o atrativo da ONU. Ele é gerido pela ONU, mas ele não foi bancado pela ONU. Ele foi bancado na época, nos anos 80, foi um projeto de $1 milhão daquela época, era muita grana. Foi um projeto com 3 frentes de investigação. Uma delas era para mapear o perfil dos empreendedores, as competências que realmente diferenciavam um empreendedor com sucesso do empreendedor sem sucesso. A segunda perna da investigação era como é que a gente pode diagnosticar, né? Como é que que instrumento que a gente pode usar para medir. E a terceira perna era, que treinamentos existem no mundo para os empreendedores, que resultados eles têm, e modelar um treinamento, aplicá-lo e investigar os resultados no curto e médio prazo. E o curto e médio prazo foram 6 meses e 2 anos, tá? Então, quando eu vi todas essas peças, eu mudei meu projeto de pesquisa e eu embarquei investigando sobre o Empretec, as competências empreendedoras, se realmente também no Brasil as pessoas que passavam pelo Empretec, que é um treinamento de comportamento, de fortalecimento de competências, se elas mudavam e o que mudava. Só que, logicamente, dentro do cenário de mestrado, eu só consegui fazer uma avaliação de curto prazo, né? Eu repliquei o estudo que foi feito pelo Lawrence Cooley, né? O Lawrence Cooley, que apresentou, inclusive, a dissertação de mestrado dele numa universidade inglesa, tá? Na Cranfield University, tá? Então, eu fiz mais ou menos assim, eu fiz o contato, consegui a aprovação do Sebrae São Paulo, eu me aproximei e acompanhei 4 turmas de Empretec, eu fiz o levantamento de dados antes e aproveitei dados antes, ou seja, é o ex ante, né? Que eram aquelas entrevistas que são feitas, que você já tem o perfil nas competências, então eu aproveitei parte, e parte eles responderam um questionário para mim, e depois de 6, 7 meses, eu recontactei os 80 mais ou menos empreendedores ou potenciais empreendedores para fazer a avaliação de curto prazo, para ver o que tinha acontecido. E comparei os meus resultados com aqueles que foram obtidos
naquele teste desse treinamento que foi feito em Malawi, na África. Em Malawi, por que eles escolheram Malawi? Tudo em pesquisa tem uma estratégia, né? Então, a estratégia que eles usaram foi: nós vamos escolher um país em que tenha baixo nível de empreendedorismo, porque, desse modo, a gente tem mais clareza que, se houver mudança no perfil, se deve realmente ao efeito do treinamento, tá? Então, mas lógico que tudo tem seus prós e contras, e depois tem uma análise, depois houve impacto, mas como o perfil do lado das pessoas de Malau era muito baixa no início, então qualquer mudança nesse perfil aparecia como muito significativo, né? Então, comparando com os dados do Brasil, que o perfil é outro, a economia é outra, etc., então a gente pôde contrastar e ver efeitos, sim, e efeitos, inclusive diferenças em termos de quais as competências que mais apareciam. Então, e ao mesmo tempo, lembra daquela história de pesquisa de marketing? Eu falei, eu estou trabalhando nessa história, eu tenho que entender. Então, eu fui fazer estava fazendo, levando em paralelo, durante um tempo eu levei em paralelo uma especialização em marketing, até terminar a especialização em marketing na ESPM. E aí, quando eu fiz o curso da SPM, eu fiz o curso aqui, deram um curso aqui usando as instalações do ITA, né? O Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E aí eu me maravilhei com a SPM. E eu disse para mim, um dia eu quero ser professora lá. E aconteceu. E aconteceu quando eu já estava engatilhada no doutorado, né? Então, tem coisas, Saulo, na vida, que também na vida do empreendedor é assim. As contingências mudam. E são limões, na linguagem da Sara Salazati, da teoria de efetuação, são limões que a vida te oferece. Agora, o que você faz com esses limões? Você pode achar que está muito azedo e sai fora. Você pode ficar muito deprê dizendo, poxa, eu queria, sei lá, eu queria abacate e me deram limões. E fica muito triste e não fica decepcionado e não faz nada. Ou você pega o limão e faz uma limonada, tá? Então, eu fui fazendo limonadas com as coisas que também foram coisas que eu busquei e coisas que surgiram, tá? Então, aí a minha vida mudou totalmente. Eu estava na área de empreendedorismo, continuei, houve oportunidade, um convite para começar a dar umas aulas despretensiosamente lá na pós-graduação da SPM. Eles estavam começando a falar do assunto de empreendedorismo, aí começaram a colocar, tipo assim, 4 aulas sobre empreendedorismo nos cursos de especialização. Fizeram uma experiência, um balão de ensaio. Eu e um outro professor, depois trocou um segundo professor, enfim. E aí, acharam que no resultado não foi muito bom, óbvio. 4 aulas, né? Não dava mal para você dizer, olha, empreendedorismo e pronto, acabava, né? Ainda mais dentro assim de um padrão que dentro de MEC e tal, você tem que ter uma prova, um trabalho, uma nota, enfim. Aí, resultado, tiraram essa disciplina e aí me ofereceram para começar a dar aulas de outras coisas relativas a recursos humanos, tá? Mas depois eu fui lá da pós-graduação para a graduação, enfim, eu fiquei mais de 9 anos e pouco na SPM, tá? E, de novo, contingências mudaram, tá?
E nessa altura eu já tinha me aproximado de pessoas para discutir educação empreendedora, já estava, já tinha encabeçado um livro para organizar um livro sobre educação empreendedora, porque eu queria entender o que era educação empreendedora. As pessoas começavam a falar e a gente não tinha conceito, né? E aí foi um projeto empreendedor, porque na verdade eu tirei do zero. Alguém deu a ideia de, num grupo lá que estava começando a discutir de educação empreendedora, de nós fazermos um livro, mas, inclusive, quem propôs não conseguiu participar do livro depois, duas pessoas que propuseram, tá? E eu encabecei o projeto e costurei tudo, convidei as pessoas, formatei o livro, fui atrás de publicação, tinha um projeto do Sebrae que bancava a edição, era um do Sebrae Nacional, junto com determinados editores, enfim. Até sair o livro, quer dizer, você organizar tudo, receber os capítulos, revisar, costurar tudo com o Sebrae, ter resposta, fazer contrato, para lançar 2 anos, né? Então, educação empreendedora. Então, quando eu saio da SPM, eu já estava também com uma ligação com a ANEGEP, que é a Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, que eu participei da Assembleia de Fundação. Quer dizer, eu consto como membro fundador, não da diretoria, tá? Não da diretoria. E depois me aproximo mais ainda da ANEGEP. Enfim, aí as coisas começam a rolar, você começa a se envolver com projetos de pesquisa, com mais livro, capítulo de livro, revisão de artigos, coorientação de alunos, participar de bancas, etc, etc. Então, essa brincadeira, por exemplo, com a ANEGEP já tem... Eu fui presidente do Conselho Fiscal 2 anos, fui presidente 4 anos, estou como vice-presidente, vai completar 2 anos, e vamos pleitear a, a continuidade praticamente dessa diretoria agora numa assembleia semana que vem. Por quê? Porque a ANEGEP ela assumiu determinados compromissos agora que não é prudente que a gente trunque e haja uma descontinuidade na direção da ANEGEP, porque a gente assumiu compromissos muito importantes. Nós vamos ser os responsáveis por aquela pesquisa, o Global Entrepreneurship Monitor, no Brasil, para o ciclo 2022. Já estamos oficiais com agreement assinado com a coordenação internacional, já conseguimos um contrato com o Sebrae Nacional, nós estamos com a equipe formada, já estamos começando coleta de dados esse ano. Então, são compromissos muito sérios, né? Que a gente não pode correr o risco de repente, haver, ainda mais porque a gente já tem pessoas que trabalharam 2 anos atrás numa parceria com o IBQP. Nós que redigimos, alguns de nós redigimos o relatório do Brasil, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, tá? Então, por uma série de contingências, a gente vai se recandidatar, vai ter só uma pessoa nova na diretoria, e estamos renovando, por causa do prazo, o nosso Conselho Fiscal. E, assim, la nave va. Vamos continuando. E a gente está aí com a terceira vez que eu sou a coordenadora geral da conferência do EGEP, né? Nós estamos aí há um mês e pouquinho da realização do 12º EGEP, terminamos agora a avaliação dos trabalhos submetidos, né? Liberamos os resultados ontem,
para os autores, e é um trabalho realmente, Saulo, que envolve centenas de pessoas. São centenas de pessoas que foram autores e submeteram seus trabalhos, são centenas de avaliadores, né? São centenas de avaliações para a gente chegar aos resultados, né? E agora, então, esperar que as pessoas se inscrevam para a gente terminar essa modelagem da conferência, que é a parte de sessões de apresentações de trabalho, porque, pelo outro lado, a programação já está completa, né? Então, e a gente vai se envolvendo, quer dizer, à medida que você está no campo e você se abre para as possibilidades, e as possibilidades surgem, e você diz sim, né? Então, você vai embarcando. Nós estamos com um projeto aí há 1 ano e meio, que está ligado à Society for Technical Action, né? Que é uma associação, né? Ainda despretensiosa, fundada aí pela Sara Sadavati e umas outras pessoas, e a gente está, então, num projeto que ela propôs, quando a gente a trouxe aqui no EGEP de 2018, né, na GV. Então, ela, depois, quando teve uma outra oportunidade no Brasil, ela fez contato e propôs, né, se nós queríamos entrar nesse projeto de geração de materiais pedagógicos para o ensino da defeituação para professores, enfim, e pessoas que queiram trabalhar com essa teoria. A gente embarcou, cara. Então, a gente está indo. Né? Sensacional, professora, Então, sensacional. Vamos falar mais de contingências. Eu acho que essa é a palavra que vai dar o mote aqui da nossa fala, da nossa conversa. Inclusive, eu fiz Empretec, turma de 2010, não, 2015. 2015? Não, 2018. Fiz a Empretec então você 2018, foi fez massa. 20 e tantos anos depois que eu fiz. Fiz a turma fui vender camisa lá no bairro do Recife Antigo, em plena semana pré-carnavalesca. Uhum, é isso aí, cara. Foi a nossa culminância. E tem o seu livro, né? Educação Empreendedora, né? Conceitos, modelos e práticas. Né? Tenho ele aqui bem guardadinho aqui comigo. O de 2010? Isso. Depois você me dá seu endereço que eu te mando o outro de 2017. Ah, bacana. Obrigado, agradeço e, poxa, fico muito lisonjeado, professora. Obrigadão mesmo. Ok. Ô, professora, continuando aqui o nosso papo, mudam-se os contextos, os marcos temporais, mas o conceito ele fica. E aí, sabendo disso, professora, para a nossa audiência entender, como é que a gente pode definir empreendedorismo, fenômeno esse bastante estudado nas universidades e nas escolas de negócios, professora Rosemary? Bom, Saulo, é um fenômeno, como todos os fenômenos humanos, não importa o nível, se é na biologia, se é na sociologia, se é na psicologia, no plano espiritual, são fenômenos complexos. Na gestão, são fenômenos complexos. O empreendedorismo, ele continua sendo um desafio. Ele é, eu diria, quase impossível de você conter esse fenômeno dentro de uma só perspectiva. Acontece exatamente como aquela fábula dos cegos e o elefante, famosa fábula, né? Que bom, eles são cegos e eles começam, cada um tá tateando uma parte do elefante. Então, eles começam a formar partes de conceito do fenômeno elefante, tá? E que não esgotam o que é o elefante e nem conseguem integrar no elefante. Então, eu diria para você que o fenômeno do empreendedorismo, é lógico que com esse nome,
ele tem esse nome há 200 e poucos anos, sei lá, de mil, ou um pouco mais, de meados, sei lá, de 1700, tá? Agora, você vai me dizer, não existiam empreendedores antes disso, só porque eles eram nominados de outra forma? Não. Sempre existiram pessoas com iniciativa e que viam possibilidades das mais diversas. Se você olhar o ciclo das navegações portuguesas, por que que eles expunham a sua vida, colocavam sua vida? Você quer risco maior do que expor sua vida à morte? Só, mais ou menos, grosso modo, um terço dos navegadores, não importa qual ranking, né, que você estava ali naquelas caravelas, um terço voltava vivo, o resto morria. Ô raios, como dizem os portugueses, ô raios, por que você se engaja num negócio desse? Porque você vê perspectiva de, se eu voltar, eu volto bem. Mesmo quem era os mais simples marinheiros, eles tinham, além da remuneração, eles tinham uma remuneração em espécie. Eles tinham uma remuneração em mercadorias. Não era a mesma quantidade que, por exemplo, o comandante da esquadra ou pessoas com outras, com patentes, com, né, os oficiais. Mas eles tinham direito a trazer uma determinada quantidade de mercadorias, e essas mercadorias eram extremamente preciosas. Então, eles arriscavam a vida, porque se dessem bem, eles estariam, por um lado, às vezes, garantido com até uma, sei lá, uma pensão lá, alguma coisa assim, e também com as mercadorias que traziam. Então, empreendedores que tinham iniciativa, que viam que possibilidades de criar algo, de inovar, de ter um projeto, ou mesmo de fazer algo para defender a sua vida, para garantir a sua existência e talvez dos seus próximos, sempre existiram. Agora, a denominação e o entendimento é que variam ao longo do tempo. Então, na verdade, se a gente for chegar mais próximo, né, de nós no século passado, o que a gente tinha? A gente tinha diversas explicações dentro da economia, a gente tinha explicações dentro da sociologia, a gente tinha explicações dentro da psicologia, que eram diversas. Mesmo se você ficar no campo da economia, você tem explicações de correntes diversas para explicar o empreendedor. Por exemplo, agora no EGEP, eu li um trabalho sobre um outro economista, a pessoa centrou o trabalho sobre um outro economista que eu nunca tinha ouvido falar, que ele chama Murray Rothbard, e ele é da escola austríaca, daquela escola austríaca de onde veio o Schumpeter, o Mises, Hayek, sei lá, um bando de economistas, e que explicavam o surgimento do fenômeno empreendedor e do empreendedorismo por exemplo, desequilíbrios de mercado. Ou o Schumpeter dizia, bom, ele cria, ele destrói um estado de coisas, criando algo que é inovador e que pode ser inovador em diversas esferas. Que, aliás, os tipos de inovação que o Schumpeter conseguiu vislumbrar, até hoje ninguém conseguiu nada melhor disso. Tanto é que todos os manuais de Oslo e etc., se você for espremer, são exatamente as mesmas categorias de inovação que foram vislumbradas pelo Schumpeter, tá? Então, esse Rothbard, ele discutiu outras coisas, ele conseguia, ele, por exemplo, dizia que o empreendedor, ele fazia jus a ser remunerado, por exemplo, por juros e lucro
porque ele tem diversas funções. Ele tem diversas funções. Ele é um cara que ele organiza recursos, ele arrisca, ele investe e ele decide e ele gerencia. Então, inclusive, para esse Rothbard, o fato de você ser por exemplo, se você só for um investidor, ele considera o ato de investir, este teórico, considera o ato de você investir também como um ato empreendedor. Outras correntes vão dizer que não. Tá? Então, atualmente, a gente diz que a gente tem diversas concepções que elas ficam assim meio que coexistindo lado a lado, mas uma não esgota a outra e também não anula a outra. O empreendedor é aquele que funda o negócio e abre uma empresa? Abre o negócio? Pode ser. O empreendedor é aquele que encabeça um projeto, por exemplo, dentro de uma empresa existente? Pode ser. O empreendedor é aquele que na sua comunidade ele percebe uma necessidade e ele começa a organizar as coisas para, sei lá, surge uma possibilidade de criar um serviço ou um produto que atenda essa necessidade da comunidade? Pode ser. Você pode ser um empreendedor dentro do serviço público? Você pode ser. Você pode ser um empreendedor, por exemplo, de um projeto de um livro? Pode ser. Tá? Então, na verdade, você tem diversas concepções e também diversas explicações de o que mobiliza alguém para ser um empreendedor, o que mobiliza, às vezes, fatores que ajudam a ter sucesso, fatores que não ajudam, tá? E você tem aí teorias que competem entre si, por exemplo, o empreendedor é aquele que identifica uma necessidade no mercado. E aí ele, depois de identificar a necessidade no mercado, ele vai levantar dados do mercado, ele vai avaliar os competidores, ele vai verificar se ele tem uma brecha para entrar, aí ele vai verificar que recursos ele precisa, ele vai atrás disso, parará, 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 até que ele monta um plano de negócios e aí sim ele vai para o mercado. E aí ele pode quebrar a cara. E o outro lado diz assim, não é bem assim. O empreendedor é aquele que, primeiro, ele examina quem eu sou, o que eu sei, quem eu conheço. Aí eu vejo assim, bom, o que eu tenho aqui? Que meios eu tenho? O que eu posso fazer com isso? O que eu estou disposto a perder, se for o caso, de não dar certo? E aí eu começo a maquinar isso e eu começo a entrar em ação. Eu vou lá, por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer sei lá, vamos dizer que seja um pão de queijo fabuloso, recheado, sei lá, com o que só existe em Santa Catarina. Aí eu mostro lá, Saulo, prova aqui, Saulo. E aí, você gostou? Você compra esse meu pão de queijo? O Saulo diz assim, eu não gostei muito. Aí o que eu faço? Saulo, o que você achou que eu devo modificar? Eu achei que está assim, que está assado, parará. E aí eu volto e eu começo a modificar o meu pão de queijo. Eu posso voltar para você, eu posso começar a oferecer para o meu vizinho, eu posso começar a oferecer, enfim, para meu colega na escola, tá? E eu começo a eu começo a agir e eu começo a interagir com pessoas que são os chamados stakeholders. E os stakeholders, eles vão se comprometer ou não, e dependendo do comprometimento, você pode se comprometer, por exemplo, você não se comprometeu sendo um meu cliente, mas o outro se comprometeu sendo meu cliente. O outro se comprometeu dizendo, poxa, eu posso ajudar você,
Eu tenho aqui em casa uma área já que está assim no jeito para ser uma cozinha mais assim, uma cozinha mais industrial. Você topa? Entendeu? E aí começa a coisa a rodar. Então, você tem outra perspectiva, que é a perspectiva da efetuação. E fora isso, você tem a perspectiva da bricolagem, que é uma outra perspectiva, tá? Mas essa só funciona realmente em ambientes assim de muita escassez, né? Então, o que dispara o processo da bricolagem é os poucos recursos que eu tenho à mão. Não é nem o que eu sei fazer, não sei o quê, o que está ali disponível, né? Enfim, então é um papo que não se esgota até hoje. A academia se debruça sobre isso, as pesquisas continuam, tá? E tem muito espaço para a gente investigar ainda, porque as coisas não estão absolutamente estabelecidas. Muito bom, professora, muito bom. E agora a gente vai funilando as perguntas, tá? Você falou aí o conceito de empreendedorismo. Quando a gente parte para o que é educar para empreender, e por que a educação empreendedora ela é tão importante, professora? Sobretudo nos dias de hoje, e principalmente num país como o Brasil, com uma realidade de desigualdade social tão pujante, com um número tão alto de negócios que quebram justamente devido à falta de letramento em negócios. Aliás, dá para falar sobre educar para empreender quando muitos não têm nem acesso à educação básica e quando faltam a muitos docentes, por exemplo, esse conhecimento e vivência do que é empreender, professora? Olha, tudo é possível. Tudo é possível quando a mente não é pequena e a vontade também. Tá? Então, por exemplo, se você for pensar, eu vou dar um exemplo que foge um pouco aí, só para você entender. Num país que tem toda essa dimensão, essa dificuldade de pessoas com, às vezes, não alfabetizadas, etc., como é que você explica que o Bradesco sempre foi pioneiro em introdução de tecnologias e, sobretudo, com a clientela mais pobre do país? Eles foram sempre pioneiros, eles estiveram sempre à frente. Eles nunca se detiveram pelo fato, a nossa população é deseducada, é analfabeta, como é que eu vou introduzir essas coisas para eles lidarem? Eles nunca se detiveram com isso. As pessoas aprendem, tá? Por exemplo, o WhatsApp, é maravilhoso, porque as pessoas que não sabem escrever ou que têm dificuldade, elas falam, tá? E elas se comunicam, tá? Então vamos lá. Existem métodos, atualmente a gente tem um espectro maior de metodologia, tá? Porque quando começou-se a falar de educação empreendedora, o que a gente usava, na verdade, veio do campo do planejamento estratégico. O que as pessoas do planejamento estratégico sabiam fazer? Planejar, fazer plano de negócio. E aí, durante muito tempo, e vinha também com conceitos de marketing, etc., e a gente se via com aquela parafernália, tá? E a educação empreendedora quase que era sinônimo de ensinar a fazer plano de negócio. Ponto. Acabava o plano de negócio, no máximo você fazia uma apresentação de plano de negócio em this is it. Ou seja, o que acontece depois? Aí ninguém falava. O que acontece depois quando você realmente tenta implementar isso? Tá? Isso aí já era uma outra página que não fazia parte praticamente do espectro aí, enfim. Mas o mundo vai mudando, a Terra vai girando, novas ferramentas vão surgindo, as cabeças vão craneando outras coisas.
há uma mixagem de ferramentas de outras áreas que começam a migrar, do tipo, por exemplo, pessoal de área de software começou a ter ferramentas de modelagem ágil. E essas ferramentas de modelagem ágil também elas extravasaram, elas transbordaram. As pessoas começaram a perceber, ixi, essa ideia ou essa forma de agir eu posso também usar em outras áreas. Tá? E aí surgem outras ferramentas, como modelagem, lá o do Canvas, ou modelar, em vez de fazer um longo plano de negócio, quais são os elementos fundamentais do negócio? O elemento fundamental do negócio é, bom, qual é o diferencial que eu vou oferecer? Para quem? Parará. De que jeito? Qual é o canal? Com quem que eu posso me associar para isso? Como é que eu posso, que recurso eu vou precisar? Como é que eu posso testar isso? E aí começo a testar o mercado, antes mesmo de fazer aqueles longos planos, aqueles longos investimentos, tudo dentro do seu office ou da sua casa, sei lá o quê, sem ter o contato direto com as pessoas que podem ser seus clientes, ou as pessoas que podem te ajudar das mais diferentes maneiras, tá? Então, eu diria para você que mesmo com todos os desafios, mesmo, por exemplo, pessoas que são de áreas desfavorecidas, ou que não tiveram acesso a uma educação, existem maneiras de você educar? Existe. Aliança Empreendedora, com esse projeto aí que eu falei das ferramentas, dos exercícios sobre efetuação, eu fiz uma das primeiras entrevistas que eu fiz para tentar modelar os exercícios, etc., foi com uma das fundadoras da Aliança Empreendedora. Então, eles começaram a trabalhar com gente em Curitiba, com pessoas de cooperativa. Inicialmente, a ferramenta era de plano de negócio. E aí, houve, assim, na continuidade, eles começaram a se dar conta que as pessoas não se interessavam, que a coisa não rolava direito, e aí coincidiu que eles conheceram a teoria de efetuação. Um outro break na nossa pauta para explicar o que é a teoria da efetuação, né, o effectuation, aí citado pela professora Rosemary Lopes. O effectuation, ou abordagem efetiva, né, a efetuação, a teoria da efetuação, nada mais é do que um processo dinâmico e criativo que tem por objetivo o desenvolvimento de novas ideias em um ambiente empreendedor sem a necessidade de um plano de negócios, por exemplo, segundo a idealizadora da teoria da efetuação, Saras Sarasvati. Quando eles conheceram a teoria de efetuação, deu um clique. E eles perceberam que para lidar com determinados perfis e necessidades, essas pessoas não queriam ficar 3 meses pensando no negócio. Elas precisavam agir rápido para decidir a sua vida, para seguir, ver se dá certo ou não dá certo, seguir em frente ou não. Isso aí vai me dar dinheiro ou não vai me dar dinheiro? Eu vou conseguir o que com isso, né? E aí eles começaram a usar a teoria de efetuação. E aí a coisa rola aí, a Aliança Empreendedora já está em diversos lugares, veio a pandemia, todo mundo teve que se adaptar, tiveram que se adaptar em fazer treinamento por WhatsApp, treinamento por não sei o quê, enfim. Entendeu? Existem, tá? Existem maneiras, formas e maneiras. A educação empreendedora, na verdade, seria... Há um debate aí, a gente pode até debater se é ensino de empreendedorismo ou educação empreendedora. Quando eu adjetivo educação empreendedora, na verdade, a educação, se ela funcionasse como a gente espera que ela funcionasse, ela já seria empreendedora. Por quê? O que a gente espera da educação? Que ela
dê oportunidade, ferramentas e conhecimento para que todos consigam utilizar o máximo do seu potencial, consigam se descobrir também no processo, identificar o que querem, se tornarem, terem mais iniciativa, serem criativos, serem capazes de implementar coisas, de resolver problemas, tá? De trabalhar cooperativamente, etc, etc, etc. Então, se a educação fosse como ela deve ser, a gente não precisaria de um ensino de empreendedorismo, tá? Dispensaria. Mas, como não é, então a gente precisa de introduzir meios e maneiras. Meios e maneiras que podem ser muito distintos, mas aí também a gente precisa ter uma certa clareza primeiro. Qual é o nível, qual o nível e a idade, a faixa de desenvolvimento das pessoas com que eu estou lidando. Segundo, qual a concepção, segundo qual concepção que de educação, vamos traduzir, vamos usar a educação empreendedora, que é o mais comum, tá? Mas lembrando daquela ressalva que eu fiz, tá? Bom, qual é o entendimento que eu tenho de educação empreendedora e qual é o objetivo dela? Pode ser, e atualmente a gente tem muita literatura que diz que a educação empreendedora ela pode ser só no nível do conhecimento, então ela é uma educação sobre o empreendedorismo. É você saber o que é o empreendedorismo, o que o empreendedor faz, parará, parará, algumas coisas, mas isso é o sobre o empreendedorismo. Ou é uma educação para o empreendedorismo. Se é para o empreendedorismo, eu tenho que tentar oferecer conhecimentos, habilidades e ajudar na formação de atitudes para que eu me transforme num empreendedor ou numa empreendedora, tá? Se é uma educação através do empreendedorismo, então a educação através do empreendedorismo, ela seria uma educação transversal, ela seria inserida de diferentes maneiras e mecanismos em qualquer campo, em qualquer disciplina, para formar atitudes, habilidades e competências, tá? Para que a pessoa, então, depois ela decide o que ela quer. Mas aí ela tem já atitudes empreendedoras, habilidades empreendedoras, enfim, que ela consegue, no contexto que ela escolher ou que a vida lhe oferecer também, ela consegue se virar e, né, e ter maneiras assim de se realizar, tá? Como cidadão, como, enfim, tá? Então, só um detalhe que eu esqueci, Saulo, tem uma outra concepção, isso é lá atrás, junta com uma pergunta lá atrás, mas também junta com a educação, que é uma outra concepção de um autor que chama Martin Laquels. Martin Laquels, é difícil a gente pronunciar corretamente, porque ele é da Dinamarca, é um dos países nórdicos, tá? Que ele diz que o empreendedorismo é sobre o que é o empreendedor, o que é o empreendedorismo, aquele que gera valor. E o valor pode ser valor social, pode ser valor econômico, pode ser valor cultural, pode ser diferentes naturezas de valor. Que também, logicamente, dentro do campo da educação, também pode ser uma das concepções segundo a qual quem está planejando e bolando a educação empreendedora, ele se baliza para saber como é que eu vou direcionar essas experiências, esse contexto de educação para gerar
determinadas, ou conhecimentos, ou habilidades, ou atitudes, ou experiências, entendeu? Então é muito, muito apaixonante tudo isso. Muito massa, professora. E nessa pegada aí, eu posso dizer que o Papo no Auge, ele gera valor, né? É uma atitude empreendedora, gera valor educacional, valor de. A gente aumenta a larga inteligência coletiva. É sensacional. Sem dúvida, sem dúvida. Prof, se a educação para empreender traz inúmeros benefícios, o que é que falta para ela escalar no Brasil enquanto política pública, né? Estar nas escolas, na educação básica, nas universidades, de forma massiva, professora Rose? Olha, eu acho, Saulo, que a gente já fez muitos progressos. Quando a gente, por exemplo, se depara ou interfaceia com gente lá do Amapá, lá do Piauí, lá sei lá, da Rondônia, de não sei o quê, a gente percebe que tem muita gente já atuando, embarcando na educação. Em termos de política pública, ela já é. A gente não pode esquecer a BNCC, que o MEC, né? O MEC já decidiu e colocou lá que tem eixos estruturantes, etc., que tem a ver com o empreendedorismo. É lógico que a pandemia jogou uma pá de cal nisso, atrasou planos, mas, por outro lado, também a gente não pode dizer que a pandemia só atrasou, tá? A gente teve alguns ganhos, assim, eu acho que importantes com a pandemia. Por exemplo, a gente chega agora, via meios, né? A gente percebeu que a gente não tem mais fronteira geográfica. Que com os meios de comunicação que a gente tem, você precisa, às vezes, de 2 cliques, 3 cliques para chegar em alguém do outro lado do mundo. Tá? Então, não é mais desculpa. Você pode ter a desculpa de idioma, sim, pode ter, mas você tem recurso, inclusive, de tradução. Tá? Então, atualmente, você tem reuniões, eu participo de reuniões de grupo internacional, que não acontecia isso antes da pandemia. Tá? Bom, então, voltando lá, a gente já tem políticas públicas. É lógico que você mexer com uma grande instituição, que são as escolas, as universidades, etc., elas se movem, às vezes, a passos mais lentos, tá? Porque se trata de você introduzir novas ideias, novas formas de fazer, nem sempre todo mundo foi exposto a, nem todo mundo tem a mesma concepção. Então, você tem um trabalho meio de formiga, né? Para a coisa começar a se disseminar. Você precisa ter modelos. Por exemplo, os professores, em geral, nas escolas de pedagogia, ou sei lá o quê, eles ainda não têm outros professores que sejam modelos de como ensinar empreendedorismo. Tá? Então, a gente tem uns caminhos aí a percorrer, tá? Mas eu diria que já tem, inclusive antes mesmo do MEC, já existiam alguns estados, como o estado de São Paulo, que já tinham antecipado política educacional na área de empreendedorismo, tá? Mas até você unir as pontas, por exemplo, como é que eu uno as pontas de várias coisas da BNCC com empreendedorismo? Como é que eu uno isso com projeto de vida? Como que eu trabalho com projeto de vida e engato com empreendedorismo? Então, vai um caminho. E a gente, ao mesmo tempo que tem que dar experiência para os alunos, também estamos dando experiências e talvez modelos e caminhos para os professores, né? E também para os diretores, para os coordenadores, é todo mundo, né? E entram também ideologias, né?
ideologias. Porque, por exemplo, dependendo da concepção que você tenha do empreendedor ou do empresário, né, fica mais palatável ou menos palatável. Se eu achar que o empreendedor, a única coisa que lhe interessa é dinheiro e que ele quer estar ali para explorar os outros e não servir a sociedade, e sim se servir primeiro, então eu tenho uma resistência, né? Agora, se eu entendo o empreendedor como ou mulher ou homem, não importa, tá? Ou qualquer acepção que você tenha aí, que ele ou ela ou aí em gêneros intermediários, tá? Que é uma pessoa que arrisca, é uma pessoa que bota energia, que bota a sua saúde para fazer aquilo, que ela tem que trabalhar de sol a sol, não é só lavrador que trabalha de sol a sol. Dependendo do empreendedor, você não tem férias, você não tem fim de semana, cara. Às vezes, mesmo quando você está viajando, a sua cabeça está lá pensando, você está olhando e tendo ideias em outro lugar que você vai, né? Então, quer dizer, isso tem custo, pode te custar saúde, pode te custar um casamento desfeito. A minha irmã teve um casamento desfeito para erigir uma empresa, tá? Você pode parar numa UTI, você pode ter conflito dentro da família, pode ter gente que não concorda com você e te vira as costas. Tudo isso é custo, não é só o custo econômico que você tem, tá? Então, e outra coisa, não é verdade que é só dinheiro que move o homem. Tem muitos outros propósitos, muitas outras motivações, muitas outras missões e, logicamente, dentro de cada um de nós, isso aí assume espectros diferentes, tá? Tem gente que trabalha por nothing, não ganha um centavo. Eu, por exemplo, na Negep, eu não ganho um centavo. Nós não podemos ganhar. A gente gere, emprega nossos recursos, computador, eletricidade, tempo, por zero. Zero dinheiro. De vez em quando vai dinheiro próprio, tá? Então, cara, e aí, o que é isso? Depende do propósito, depende da motivação, etc, etc. Agora, são os empreendedores, pelo menos os formalizados, que pagam imposto, os formais e os informais que geram oportunidades para outros trabalharem. Então, eles movem a economia, cara. Eles movem a economia. E lógico que tem debates aí, tem gente lá que classifica, lógico que tem empreendedor meio que do mal, tem. Assim como em qualquer esfera humana. Tem médico aí que faz coisas erradas? Tem. Tá? Pois é, prof. Bacana, é sensacional suas respostas, prof. Ainda na Seara Brasil, né, cujas ações empreendedoras, olhando pelo viés capitalista da coisa, se dão, na maioria das vezes, por um senso de necessidade, ao invés de um senso de oportunidade, além de um contexto de muita burocracia e de tributação elevada para os empreendedores, quais competências são fundamentais ao se pensar em montar um negócio? Quais conhecimentos precisamos adquirir para ter um empreendimento rodando de forma sustentável, professora? De novo, é desafiadora a sua pergunta, né? Porque não existe uma fórmula, né? A gente pode dar algumas dicas no máximo, né? Primeiro, esteja disposto ou esteja disposta a colocar muita energia, né? Muita energia, ter muita resiliência e
não se deixar desabar e desanimar quando as coisas não rolam do jeito que você pensava, tá? Eu acho que estar disposto a aprender é extremamente necessário. Além do que a bagagem que você já tem, cuidado, não se coloquem como eu sou sabichão ou eu sou sabichona. Eu tenho o melhor produto, o melhor serviço do mundo. Cuidado, ouça, interprete o feedback que você vai recebendo dos contatos que você faz, das tentativas que você faz, quer seja de vender, de alguém experimentar, ou de atrair alguém para ser um parceiro com você, tá? Se disponha a melhorar aquilo que você está fazendo, né? Se você está fazendo, vamos supor que você está fazendo um bolo de cenoura com chocolate. Esteja disposto a se fazer e aprender e a renovar a sua receita para ser o melhor, pelo menos dentro daquele contexto em que você está procurando vender, né? Se você está, sei lá, vamos supor, com uma clínica de, sei lá, é um fisioterapeuta, né? E você começa a se aventurar primeiro como autônomo, oferecendo seus serviços de fisioterapia, procure sempre aprender o seu melhor naquilo. E outra coisa, quando você começa a vender o seu conhecimento embalado sob a forma de serviço, lembre que você está vendendo para gente. E gente é coisa, o trato com, a interação com, não é coisa que se aprende no banco da escola, tá? Lidar com pessoas também que sejam seus colaboradores, funcionários, empregados, não importa com o nome que você dê, também é long way, é uma longa jornada para aprender a lidar com as pessoas, tá? Não é do dia para a noite, a não ser que você seja muito aquinhoado, lógico, tem pessoas que nascem com talento, você não pode negar que exista um talento, né? Mas, se você não nasceu com determinado talento, então vai ser à custa de aprendizagem, à custa de erros, acertos, e sedimentando, e tem que analisar, tem que pensar no que está acontecendo, tem que refletir e incorporar. Então, por isso, cuidado também com essa história de é só in the making, ou seja, tem que sair fazendo. Não, tem que fazer e refletir e pegar o resultado e pensar em cima e reincorporar. É um ciclo de aprendizagem. Sem reflexão não vai, tá? Então, tem muitas coisas. Você tem que aprender, ter muito cuidado com o dinheiro. Muito cuidado. Dinheiro é uma coisa muito fácil de gastar e difícil de ganhar, tá? Então, o dinheiro é arisco, dinheiro dos outros é mais arisco ainda. Então, o teste final para tudo é o bolso, ou o cartão de crédito, ou o Pix, né? Se o cara vai fazer o Pix para você, ótimo, chuchu, beleza, né? Se ele vai fazer o pagamento, ótimo, né? Não importa se é cartão de crédito. Aliás, importa sim, se é cartão de débito ou crédito, você tem que pensar lá nas suas taxas, lá, o que vai ser descontado de você, etc. Tá? Então, e também não querer fazer logo o seu negócio, gastar um monte de dinheiro com os melhores equipamentos, sei lá o quê. Cuidado. Cuidado com isso de se arvorar, gastar um monte de dinheiro com a melhor mesa, melhor cadeira, cuidado. Às vezes baixa a bola, veja o que é essencial de fato, saiba
uma boa mesa não precisa ser uma mesa de marca de grife, ela vai te servir da mesma maneira que a outra. A não ser que, lógico, se você está numa mesa de cozinha, aí tem uma outra especificação, tá? Mas, enfim, coisas como essa que me ocorrem agora. Sensacional, prof. Uma verdadeira aula de effectuation. Ô, prof. E pra Por gente. aí. E pra gente finalizar o nosso papo, o nosso grande papo, e isso aqui tem que ser, assim, um podcast de cabeceira para muita gente, né? Inclusive para mim, né? Que já dei muito cabeçada por aí na tentativa de empreender. Nessa grande bricolagem que é o Brasil, falando em perspectivas, né? Para o pequeno empreendedor que está escutando a gente agora nesse momento, em que tipo de negócio ele pode investir seu suado dinheiro, né? O que é que está no hype e que ele deve ficar de olho pensando em oportunidades, professora Rose? Olha, Saulo, não sei se eu consigo responder, tá? Porque, veja, o que importa não é tanto a hype, o que está na moda, né? Eu vou ser, vamos supor, vou ser um digital influencer, né? Vou montar uma loja digital para vender, sei lá, vender o tipo de roupa para evangélicos, né? Enfim, tem que ter uma conjugação de coisas. Porque, por exemplo, que é hype, que é possível para uma outra pessoa, não é para você. Lembra que a gente falou lá que a base que você tem que questionar primeiro é quem eu sou? E, e essa pergunta, quem eu sou, é uma never ending, ou seja, ela nunca vai se esgotar, porque, na verdade, é uma daquelas perguntas fundamentais, né, que a gente vai responder e não responder ao longo da nossa vida. Mas, pelo menos, dentro do que eu me entendo agora, eu tenho jeito para quê, eu me encanto com o quê, o que eu sinto que são meus valores, qual é o meu propósito, eu sinto que eu vim aqui para essa vida, eu posso contribuir em quê, né? O que me deixa mais satisfeito? Às vezes, cuidado, porque às vezes o que te deixa mais feliz, satisfeito, não necessariamente é aquilo que você vai ganhar maior grana, tá? Então, que eu conheço? Ou até quais os buracos de conhecimento que eu tenho, que eu preciso preencher se eu quiser entrar nessa área. Eu posso ter buracos de conhecimento, que eu posso tentar complementar em mim, ou eu posso trazer alguém que conheça para trabalhar junto comigo, me associar com. Eu preciso ter uma parceria. Mas aí, cuidado com a parceria. Parceria de negócio é que nem parceria de casamento. Pode dar certo, pode não dar. Tá? Então, e em que termos a gente vai trabalhar essa parceria ou vai mudá-la ao longo do caminho? Tá? Quem eu conheço ou essas pessoas que eu conheço podem me levar aonde? Eu posso pedir ajuda, sei lá, para me indicar alguém, para me indicar um recurso, me indicar não sei o quê, testar minha ideia, enfim, eu vou pedir o que ela acha disso, o que ela experimenta, ela sabe de alguém que pode ter uso para isso. Enfim, é lógico que a gente vai dizer, olha, o mundo, depois da pandemia, se tornou tremendamente digital. Sim, se tornou tremendamente digital. Mas e aí, é isso que te faz feliz? Um monte de gente, agora a gente percebe que está assim, babando de vontade de ter experiência assim, real, junto com as pessoas, né? Tanto é que as pessoas estão até abaixando a guarda e você vê um monte de festa, um monte de celebrações, um monte de não sei o quê. O pessoal já não quer mais congresso online, ele quer congresso real, ele quer curso presencial, entendeu? Mas a gente tem que lembrar que não é uma coisa ou outra, na verdade a gente está com caminhos híbridos agora, tá? E eu diria que se você contextualizar o país no mundo, apesar dos pesares do que digam, o país é um dos
poucos países viáveis no mundo. O que significa poucos países viáveis no mundo? Quando você tem recursos básicos, recursos de água, de energia, de alimento, de pessoas, né? Enfim, todo esse capital, né? Que a gente sabe que está faltando em muito lugar. Está faltando. E combustível, né? Que é energia, tá? Que está faltando. Já está faltando comida em alguns lugares. E sem falar de paz, né? Enfim, nós temos um país fantástico, imenso, com potencialidades imensas, com gente muito boa, que a gente precisa dar formas e maneiras de terem oportunidades, enfim, né? Mas a oportunidade também não é só na base do me dê oportunidade. Não é só na base do me dê. Eu também cavo oportunidade, né? Eu cavo. A pobreza não é destino. Tem, por exemplo, um caso muito interessante aqui em São Paulo, na mídia, procura aí, Eduardo Lira, o Eduardo Lira de empreendimento social, né? Que é aquele lá do Gerando Falcões. Gerando Falcões. A mãe, você sabe, ela veio de uma pobreza, pai que se desencaminhou na vida, cometeu Recebeu um crime, aporte etc. milionário agora de um fundo de investimento, eles, né? Oi? Eles receberam um aporte milionário agora. Eu nem sei, nem estou sabendo. Mas o fato, a mãe dele dizia: não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Não importa onde você nasceu, não importa se você foi desfavorecido, isto não é destino. Quem vai fazer o seu caminhar é você. Pode ter ajuda, sim, mas você também tem que caminhar, você também tem que buscar. Então, tem muitos exemplos fantásticos de pessoas no Brasil que vieram lá de condições extremamente desfavorecidas, né? E que reverteram isso e estão fazendo o seu melhor, né? Então, mesmo às vezes, por exemplo, recentemente eu vi um vídeo aí de um rapaz que quase morreu, perdeu todos os membros, né? Ele estava destinado a uma cadeira de rodas o resto da vida, ser dependente. E aí houve lá a busca de próteses, aí ele teve uma doação de próteses lá americanas, ele viajou para lá e ele disse: eu vou voltar sem cadeira de rodas. Ele colocou as 4 próteses. E aí ele descobriu uma missão. Ele descobriu que ele pode ajudar outras pessoas com limitações como ele, até menores do que ele, a serem independentes, a abrirem suas perspectivas. Entendeu? É a tal do grande limão. Ele recebeu um grande limão na vida. Perder todos os membros, 4 membros. Tá? Mas caminhos surgiram, né, foram buscados também, e ele botou na cabeça: eu não vou ser dependente, eu não vou ser uma pessoa que vou passar o resto da minha vida numa cadeira de rodas. Bom, e aí descobriu que ele pode, inclusive, ajudar outros a não serem dependentes. Então, E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, com a gente, a professora doutora Rosemary Lopes, vice-presidenta da ANEGEP, Associação Nacional dos Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Conteúdo de primeira com a pesquisadora e professora de primeira. Professora Rose, gratidão imensa a você por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Gratidão demais por estar aqui no Papo no Auge. não é de quê. Também, obrigada aí pela oportunidade, porque se a gente puder disseminar
um pouco que a gente já conhece é o melhor que nós podemos fazer, né? Então você está sendo um canal para isso, e também agradeço muito, a gratidão é para você, porque você está permitindo e vai fazer com que isso chegue. A gente não sabe onde vai chegar, né? Ainda mais agora que na internet isso se perpetua, pode se perpetuar para além de você e além de mim, né? Exatamente, professora, sejamos pontes. Gratidão mais uma vez e lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, avaliem o Papo no Auge nos agregadores de podcast. Isso é muito importante para a gente escalar cada vez mais esse conteúdo. Faço o convite a todos vocês. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!